pagando o curso Negócio que Lucra com o seu próprio negócio. Isso. Então, aquilo que você vai aprender vai ser o suficiente para pagar o curso, ainda vai sobrar para você. Me segue até o final. Eu espero te convencer, por exemplo, por argumento. Então, tá feito o desafio. Vamos ver se funciona? Então, me acompanhe, certo? Eu quero começar até fazendo uma pergunta. Eu escuto muito o seguinte: professor, eu gostaria muito de fazer o curso Negócio que Lucra, mas eu não tenho dinheiro, eu estou no vermelho. Eu estou justamente no vermelho, quer dizer, como é que eu vou pagar um curso se eu estou sem dinheiro? Como é que eu vou pagar esse curso? Bem, se esse é o pensamento, tá feito aí um desafio. Se eu dissesse para você que dinheiro para investir no negócio que lucra pode estar dentro da sua empresa, pode estar debaixo do seu nariz, às vezes essa expressão, acho que ela é oportuna. Não estou dizendo que você vai pegar dinheiro lá na sua conta bancária, não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o dinheiro pode estar escondido em algumas coisas que nós vamos comentar. E eu vou te mostrar alguns locais aonde pode estar ocorrendo, certo? Em que esse dinheiro está aí dentro da sua empresa. Olha, depois de mais de 20 anos administrando 4 empresas e depois passando cerca de 14 anos em consultorias, na época da pandemia, que aí eu comecei a escrever e eu parei de atender presencialmente, eu te falo o seguinte: a maioria das pequenas empresas tem muito mais dinheiro, certo? Mas às vezes ela não enxerga, é por falta de gestão e não é por falta de faturamento. O dinheiro está aí, certo? O olhar interno, ele vai fazer ou ele vai despertar em você, aonde você vai encontrar: ah, tá, agora eu achei o dinheiro. Pode achar que parece muito bom para ser verdade, mas eu te falei o seguinte até o final, então vai me acompanhando, tá? Os empresários acreditam que tem que vender mais. Na verdade, muitas vezes você precisa de parar de perder dinheiro. Porque o que acontece? O que é vender mais? É tentar fazer alguma coisa que você já sempre faz. Na verdade, quem está no vermelho, eu considero que é uma pessoa que está tentando o tempo todo vender mais. Só que aí depois fala, por exemplo, imagina só, você vai fazer mais do mesmo. Tudo que você fez até agora levou você a ficar numa situação desconfortável. E agora, não, agora eu vou vender mais. Ah, mas você já tentou fazer isso. Eu acredito que já tentou fazer isso, certo? Imagina uma caixa d'água cheia de furo. Você pode colocar água, mas o que você coloca vai embora. Tá? Inclusive, um dos grandes problemas dos pequenos negócios, na verdade, não é nem o nível de venda, é justamente o nível de despesa. Se a gente pudesse comparar qual que é o tamanho da despesa proporcionalmente de uma empresa pequena e de uma empresa grande, as empresas pequenas têm muito mais despesa percentualmente. Somado a problemas de gestão, esse problema aumenta muitas vezes mais. Certo? Então, vamos lá então? Tá. Então hoje eu quero falar de 3 locais que você vai encontrar o dinheiro para pagar esse curso, certo? Lembrando que quando eu peguei e falei, se você está assistindo inclusive essa aula aqui, é porque você deve ter participado da jornada e lá na jornada eu te falei que isso ia acontecer. Bem, então agora mostra a cobra morta, né? Mata a cobra e mostra a cobra morta. Então tá bom. Primeiro local, estoque parado. Tinha uma época que eu estava trabalhando, fazendo muita consultoria. Nessa época eu peguei uma sequência onde eu comecei a acompanhar essa parte de aumentar as vendas, certo? E eu lembro de uma situação que eu imaginei, olha o que passou pela minha cabeça, né? O professor tem cada tirada. Então é o seguinte, eu imaginei assim numa loja, porque eu fiquei sabendo disso, e aí na hora que eu fiquei sabendo, eu utilizei o exemplo. Imagina só, duas empresas, uma com estoque de 100 mil, a outra com estoque de 300 mil, guardou? Faturamento, uma fatura 30, a outra também, 30, 30. E no segmento de roupa feminina. Bem, então, na hora que eu acredito que você já fez a conta. Esse fator igual, imaginando que as compras sejam mais ou menos parecidas, certo? Então, se está faturando igual, o lucro deve ser igual. Aí vem a pergunta, mas para que uma tem 100 mil de estoque, a outra tem 300 mil de estoque? Veja bem que uma vende tipo 3 vezes, né, mais ou menos, aquilo que ela tem de estoque, ela praticamente a cada 3 meses ela vende tudo que ela tem, se vendesse tudo.
A outra demoraria o quê? 10 meses se vendesse tudo. Tá bom, então tem estoque parado. Aí eu peguei e imaginei o seguinte. Ah lá, então, nossa, o que que aconteceu? Eu imaginei uma conversa do proprietário mais um vestido que tá lá na prateleira, vestido. E o proprietário, você vai ter que me entender que é o seguinte, quem é professor tem o dom de criar essas coisas para fazer a gente entender algo que parece tão óbvio. Que aí, tá, agora eu entendi. Agora eu entendi o que você quer dizer. Então tá melhor, olha pro vestido. Mas o que você está fazendo aí? Aí o vestido, eu até imagino o vestido vermelho. Eu falei, tá vermelhinho, porque vermelho já é. Ué, eu tô aqui, ué. Ah, mas por que você é até hoje? Mais de um ano lá na prateleira. O vestido diria, olha, tem que eu quero ser necessário. Ah, como eu quero, mas ninguém me quer, ninguém me leva, ninguém me compra. E é complicado. Aí o dono olha, mas por que você tá aí então? É porque aí o vestido vai ter que dizer, olha, você que me comprou, velho. Você me comprou. E eu tô aqui, eu tô pronto. Arruma alguém para me comprar que eu vou, certo? Acontece isso. Entendeu a lógica? Eu, quando eu tinha loja, porque como eu tinha, olha só, loja, fábrica de ração, escola, fábrica de ração tem uma facilidade muito grande, porque os produtos, você comprou milho, você faz uma ração para galinha, para porco, para vaca, então você tem opções, certo? Vamos dizer assim, apesar de que é controlado o estoque, mas a gente consegue, vamos dizer assim, tinha sistemas de controle que era muito mais, eu diria que era mais simples controlar estoque da fábrica de ração. Escola não tem estoque, é conhecimento. Tá? A não ser que fosse caso de comprar apostila errado, né? Mas agora a loja sim, a loja eu tinha que pegar lá eu tinha. Lá eu de vez em quando eu chegava lá e eu olhava para alguma coisa na prateleira e eu falei, nossa senhora, né? Olha só, né? Eu peguei, animei, comprei e, entre aspas, casei com essa mercadoria. Agora ela não sai. Eu tô te falando que aconteceu comigo, estoque parado. E quem foi que comprou? Foi eu que comprei, ué. Eu comprei, pronto. E aí o que eu vou fazer? Mas tá compra. Certo? Deixa eu só observar se tá. Eu fico observando se grava aqui do lado. Pois bem, então é isso. Então, estoque parado pode ser, certo? Aonde você pode já começar a encontrar dinheiro para pagar esse curso, certo? Por quê? Porque produto parado representa dinheiro parado. E olha só, se você está precisando de dinheiro, porque se você pegar o dinheiro do banco, você tem que pagar juros. Se você pegar um dinheiro de terceiro, tem que pagar juros. E se você desovar um estoque que está parado, você não precisa pagar juros. Certo? Ah, Levi, mas às vezes eu vou ter que fazer promoção. Pois bem, aquele produto parado, aquele produto que em princípio não gira, certo? E você está me perguntando se justifica fazer uma promoção, o que você acha? Tipo assim, ó, é a primeira coisa. Se eu pudesse falar para aquela conversa que eu imaginei o vestido e a mulher lá conversando lá, eu falo, e se eu pegar aí e fazer uma promoção para você poder passar a ser necessário? O vestido ia dizer, nossa senhora, meu sonho é andar, é passear, é estar no corpo de alguém e poder ser necessário. Certo? Mas parece que quando faz promoção, então essas coisas diminuem. Uma outra coisa que tem que analisar é o seguinte, eu costumo até dizer o seguinte, quando eu era dono de loja, pensa numa pessoa que de vez em quando você tá, mas como é que eu faço? Tem coisa que eu faço que eu não acredito que eu fiz. Sério mesmo, porque até hoje, quando eu vinha preparando essa aula, eu escutei algo, eu acompanho os textos em inglês, certo? Todo dia cai para mim, eles descobrem que eu estudo, né? Isso. Então, lá estava dizendo assim, olha que interessante. Quando a gente erra uma vez, isso é uma ação. Isso é uma ação. Quando a gente erra pela segunda vez, parece que foi um hábito. Estamos imaginando que errou a mesma coisa do mesmo jeito de novo. Então é como se dissesse, agora não está aprendendo. Na verdade, agora está mostrando que não aprendeu. E quando erra pela terceira vez, já é caráter. O que é então? Olha só. Agora veja bem. Quando chega nesse ponto de caráter, já não é mais humano. Errar é humano. Tudo bem. Mas pela segunda vez já começou a deixar de ser. Aí já faltou o quê? Aí eu não quero, é tipo assim, eu gosto muito da expressão que diz, olha, a melhor coisa que tem é você ter o primeiro erro. Que bom que você erre muito uma vez. Uma vez, certo? Então, não, mas se eu tenho produto estoque parado, não tem problema. Olha, eu vou te falar uma coisa, se eu pudesse confidenciar, todo mundo tem. Só que tem alguns que seguem essa sequência, ação, hábito, caráter, não, eu erro. Eu sou um homem que tenho muitos erros, muitos primeiro erros, segundo eu não faço, hein? Se voltar aquela roupa lá, aquela vermelha, a primeira nem seria fabricada novamente, que eu falei. Certamente eles vão mudar o modelo, alguma coisa, para ver se gira, certo? Então, quando o empresário organiza o estoque, faz promoções inteligentes, monta kits, negocia com o fornecedor, certo? Aquele dinheiro volta para o caixa, certo?
Em muitos casos, só essa ação já gera recurso suficiente para pagar o curso. É mixaria, né? Mixaria, né? Se for analisar, eu fico vendo o tamanho dos problemas que nós ajudamos a resolver e na hora que eu comparo com aquilo que é o investimento feito, certo? Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante é o seguinte, na fase que eu tô, quando eu peguei toda essa experiência que eu tinha, de mais de 20 anos de empresa, bem-sucedido, mais de 10 anos de consultoria, cerca de 14 anos de consultoria, também com muito resultado. Na hora que eu trouxe, você sabe o que eu quero? Você já imagina que eu devo ter alguma coisa, certo? E realmente tenho, eu não posso reclamar, certo? É tipo assim, eu não precisaria mais trabalhar. Agora que eu quero mais é resultado. Eu quero é que, a hora que consegue passar para uma etapa, me conta para me colocar como se fosse um troféuzinho, porque aí eu posso pegar, não, olha fulano, você tá com problema, mas o ciclano também tava, e canal fechado, tudo eu jogo aqui, e aí eu pego e conto, olha, não é eu que vou te ajudar não sou só eu, sou eu, mas esse aqui, ó, que passou pelo que você passou, e agora ele está ensinando. Só que uma coisa diferente quando eu ensino. Quando alguém ensina, no caso dele é exemplo. Aí a força do exemplo ela é muitas vezes maior. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Então o estoque parado de repente pode ser, só o estoque parado já paga o negócio que o lucro ainda sobra para você. Certo? O segundo seria aonde você vai achar dinheiro para pagar o curso, o negócio que lucra. Precificação errada, certo? Esse é um erro silencioso. O empresário vende muito, os clientes entram, o faturamento cresce, o dinheiro nunca sobra. Por quê? Porque o preço foi calculado olhando às vezes o concorrente, já que o fulano vende por tanto, ele vende, então eu posso vender. Se ele está ganhando dinheiro, eu também posso. Tá bom. E às vezes, por algum motivo, foi desconsiderado despesa, comissões, custos, principalmente as despesas fixas, certo? Eu sempre faço questão de fazer uma análise quando tem um novo aluno, certo? Inclusive, mais recentemente, na última turma que entrou, na conversa de boas-vindas, eu separei 2 grupos. Teve um, olha só que interessante, precificação excelente, muito dinheiro entrando, está endividado, quer dizer, ele tem dívida para pagar e o dinheiro está entrando, certo? E as dívidas estão grandes. Então veja bem que o problema não é de consertar a precificação, é de ver o que aconteceu que endividou tanto, certo? Teve um outro que é o contrário, justamente o contrário. Tem dívida também, mas a empresa não está rendendo, está empatando. E ele trabalha, e como ele trabalha num segmento de atacado, a margem tem sido praticada menor, certo? Só que ele não fez as contas. Então, na hora que eu percebi o que estava acontecendo, imediatamente eu falei, não, olha, nós vamos ter essa conversa de boas-vindas. Essa conversa de boas-vindas, eu sei que foi até rápido esse dia, porque nós fizemos o que eu tenho e quanto eu devo. Ele me trouxe aquilo que ele deve, ainda vai ter que fazer mais uma revisão, mas eu quase que resolvi, tipo assim, eu quase entendi tudo que estava acontecendo em uma primeira conversa. Na nossa segunda conversa, você já sabe o que vai ser. Eu vou pegar a primeira conversa, atualizar o que eu devo, porque na verdade ele esqueceu algumas despesas, algumas coisas, ver todas as dívidas que ele tem. E depois, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos partir para a planilha de precificação. Eu vou abrir uma planilha e começar a jogar na planilha. Ele vai perceber que a precificação que ele faz não está batendo. Aí você pode até, mas aí como é que faz? Bem, como é que faz? A primeira coisa é o seguinte, eu até poderia seguir o seu raciocínio. O que faz quando não dá certo? Bem, eu pergunto para você, quando não dá certo, o que faz? Se você tentou de um jeito, não deu certo, o mês que vem não deu certo, o que você vai fazer? Você vai tentar de novo do mesmo jeito? Está percebendo que até você já percebeu a necessidade da mudança, certo? Eu acredito que muitas vezes o que acontece é o seguinte, existe uma mudança do olhar interno. Tá? A pessoa olha para dentro da empresa já com o olho mais apurado, já pronta para utilizar o bisturi. E olha para fornecedor também, porque às vezes está comprando e está comprando caro. Certo? Ora, se você está comprando caro, então você vai ter preço caro. Se você compra bem, então na verdade você já começa a ganhar na compra. Se você não compra bem, então já fica complicado, né? E já não vai ter tanto dinheiro. Então, esse segundo elemento, ele é muito importante, certo? Na hora que você passa, vamos dizer assim, a precificar de maneira correta, então é diferente. Uma das coisas que eu já escutei, mas eu dobro o preço, eu compro por um preço, eu dobro. Eu já fiz tantas empresas que dobram, isso tem que fazer a conta. Na hora que faz a conta, ou dependendo de um vídeo meu que você assiste, que você aplica, normalmente quando entrou no meu curso, eu já começo a saber, deixa eu ver os números da sua empresa.
que entra, o que sai. Na hora que a gente fecha, faltou dinheiro, faltou. Bem, então, muitas coisas podem estar acontecendo. O que você imagina que pode estar acontecendo? Um deles é precificação errada. Se percebermos que a despesa está tudo ok, não tem nenhuma despesa exagerada. Se percebermos que o lucro bruto está bom, está entrando muito dinheiro e depois aí a gente pode olhar se foi despesa. Agora, se o lucro bruto já está pequeno, então provavelmente. Mas isso a gente tem que pegar e acompanhar. Então, mas o que eu te falo é o seguinte: a hora que a gente faz essa conta, o dinheiro aparece. O dinheiro de quê? De pagar o curso Negócio que Lucra. Veja bem, já foi o segundo. Vamos para o terceiro. Eu separei três despesas invisíveis, certo? É o dinheiro que vai embora de pouquinho. Ele vai a conta gotas. É uma conta de telefone, energia, algum retrabalho, algum desperdício, alguma compra desnecessária, certo? E eles parecem significantes. Certa vez, em uma palestra minha, eu falei: olha, eu vou fazer vocês de hoje para amanhã ganhar pelo menos 100 conto, 100 reais. Aí eles ficaram tudo, não, mas como, né? Só que tinha um senhor lá que tinha um supermercado. E eu ia dar um curso de segunda a sexta. Então, na hora que ele viu que eu falei aquilo, sabe o que ele fez? Tudo bem. O outro dia, ele disse que fez. Ele chegou na empresa dele, ele pegou a conta de luz, a conta de telefone, telefonou para o operador, telefone fixo, e foi perguntando: olha, eu quero saber, me explica aqui o que eu estou pagando. Aí as pessoas: mas qual que é a sua dúvida? Não, minha dúvida é que eu não estou entendendo isso aqui. Me explica cada coisa que eu pago. Ele falou que foi olhando lá, só naquela sentada que ele deu, que ele olhou aquela sequência, ele falou que ele economizou 100 reais. Bem, então, portanto, só naquela conta lá, ele já teria feito por ano 1.200, já pagou o Negócio que Lucra. Olha só que interessante. Uma conta, certo? Uma despesa invisível, ele já tinha produzido dinheiro. Agora veja bem, nós temos o quê? Coisas que parecem que as pessoas... Eu olho isso. Quando eu pego e vou fazer com meus alunos aqui, um dia que estiver nós dois aqui, então aí você vai, na hora que você sentar comigo, aqui pela internet, eu já começo. Quando você paga de água? Quando você paga de luz? Quando você paga lá para o banco? Como é que está aquela conta garantida? Como é que está o cheque especial? Eu vou perguntando, e aí depois na hora que você... mas como é que faz para escapar daquilo? Fez compra errada lá do estoque, caiu no banco. Se não tem estoque, se não tem capital de giro suficiente, uma compra errada é dinheiro que você perde. Agora, tem um detalhe: na hora que você passa a ter consciência disso, e ainda tem aí o tal de professor Levi que fica te orientando para você ficar cada vez mais esperto, fala: não, eu vou utilizar mais tempo para fazer compra, planejar a compra, para não ter que precisar de dinheiro de banco, porque dinheiro de banco é caro, muito caro, certo? Então você evita compra desnecessária, certo? E imagina isso. Agora a empresa, ela não tem só um vazamento, são vários, né? Então imagina isso somado no mês, né? Os vazamentos às vezes passa despercebido, certo? E vai passando. Então imagina-se que tem algumas simulações que eu já fiz. Eu contei essa esse dono de supermercado, mas olha, se a sua empresa eliminar apenas 30 reais por dia, imagina uma empresa que fosse isso, já dá 900 por mês. Se for 50 por dia, vai dar 1.500 por mês. Aquele do rapaz lá do supermercado, ele economizou 100 por mês, que ele pegou já a conta telefônica, né? 1.500 reais por ano. Olha só, eu estou falando tudo de coisa aqui. Então veja bem que se você pegar e aplicar só esse pedacinho de conceito aqui, já pagou o Negócio que Lucra. Então o resto fica para você. Que aliás é justo. Na verdade, a nossa proposta não é você pagar o curso somente, é você conseguir sair do vermelho, certo? E depois não é só sair do vermelho, porque no meu método ele tem 4 etapas: parar de cavar o buraco, calcular o tamanho do buraco, negociação inteligente e depois do endividamento ao novo nível. Ou de outras palavras, uma outra forma de você entender o que eu tenho, quanto eu devo, como eu pago, e nunca mais quero pegar e ficar preocupado com dívida. É uma outra forma de você pensar, né? Que é justamente o que eu faço, certo? Então, se seguir esse método, né? Então, é o seguinte: eu te convido agora a você pegar e fazer isso. Você pode, então, baseado nisso que eu falei, certo? Você vai, então, conseguir fazer isso. Eu tenho certeza. Eu gostaria até de mostrar para você aqui. Eu vou pegar e colocar aqui uma apresentação de PowerPoint. Eu acredito que vocês têm acesso lá no material de vocês também, tá? Deixa eu pegar e colocar aqui. Pronto. Então, olha, o seu curso é pago pelo próprio negócio, certo? Deixa eu pegar e tirar aqui
O seu curso é pago pelo próprio negócio. Encontre o dinheiro escondido dentro de sua empresa e transforma em desperdício em lucro. Eu estou colocando isso. Tem um material, tem um PDF, certo? Onde você pode seguir, e tem minha planilha que você recebeu logo na hora que você entrou no curso, certo? Então, antes de vender mais, descubra onde está perdendo. Corte os desperdícios, recupere os recursos e pague seu curso. Perfeito? Tá bom. Vamos então aqui aonde é que, olha só, o que está dizendo aqui, olha. Sinais de que você está perdendo dinheiro, falta de dinheiro para investir e recuperação da empresa, caixa apertado e contas acumuladas, a sensação de que cortou tudo o que podia, não resolveu, medo de investir e não tem resultado, dependência exclusiva do aumento de venda. Certo? Quer dizer, se você não corta, então você tem que vender mais. E se você não encontra os desperdícios, tem que vender mais, certo? E nem sempre vender mais é a solução, certo? Então, vamos lá. Olha só o que eu já fiz aqui, ó. Você pode pegar, tá do lado aqui, ó. Olha só. Então aqui tem, olha, você tem as vendas, existe os custos dos produtos que você pode comprar melhor, existem as despesas operacionais que você pode dar uma olhada, que nós já comentamos sobre isso, certo? Então, aqui eu fiz até algumas observações, onde cortar, certo? Claro que você pode dar uma olhada aí, certo? Eu coloquei até o potencial de economia, evidentemente que isso vai variar conforme o tamanho da sua empresa, né? O que você pode comprar de marketing, assinaturas que de repente, uma das coisas que acontece comigo, por exemplo, aqui, porque eu utilizo muito aplicativos, então vez por outra eu tenho que fazer uma limpada nos aplicativos, que eu começo a pegar e comprar aplicativo e passo a usar o aplicativo e passo a não usar, e aí ele aparece outro, fica defasado, eu compro um, depois eu compro outro, eu tenho que ficar o tempo todo observando para não acontecer isso. Vamos voltar aqui então, certo? Bem, agora eu estou olhando aqui pro lado, né, do outro lado aqui, ó. Então, o que você vai conquistar com esse método? Identificar gasto desnecessário que drena o caixa, descobrir a oportunidade imediata de economia, recuperar dinheiro perdido de operação, gerar recurso para financiar a recuperação do seu empreendimento e pagar o negócio que lucro, certo? Melhorar o fluxo de caixa ao longo dos primeiros dias e comprova que o lucro começa pelo controle antes de começar pela venda. O lucro começa dentro de casa, começa pelo olhar interno. Então, e o dinheiro que você encontra paga seu curso e gera resultado. Certo? Bem, então, esse é um passo a passo para encontrar o recurso e pagar esse curso e sobrar dinheiro para você, certo? Então, estou aqui à disposição, certo? Estou aqui à disposição, certo? Porque o que eu achei, o que eu percebi é que já que o problema é dinheiro, então vamos começar pelo dinheiro, certo? Agora tem um detalhe, vamos começar pelo dinheiro barato, porque dinheiro dos outros é caro. E ninguém mais do que você sabe disso. Você sabe muito bem o tanto que é caro o dinheiro de terceiro, dinheiro de banco, dinheiro que não é seu. Agora o dinheiro que está dentro da sua empresa que você economiza, você não tem que pagar juros sobre ele, aliás, ao contrário. Ele é um dinheiro que diminui os seus problemas. Quanto mais você corta dentro da sua empresa, mais você está caminhando para a gestão eficiente, aquela que os empreendedores de sucesso eles fazem, certo? E se existem empreendedores que estão bem estruturados, você pode ter certeza que eles começam fazendo o dever de casa dentro de casa, certo? Me acompanha, certo? Acompanha o curso, certo? Que eu tenho certeza que não é só pagar o curso. Você vai perceber o quanto você vai crescer, porque cada etapa que você faz é um aprendizado. E depois de percorrer toda a etapa, a última etapa, a etapa 4, é só aprimoramento constante e prosperidade. É sair do endividamento a um novo nível, um nível de prosperidade, um nível de lucro, certo? Então, continua com o curso e sempre conta comigo, que o meu desejo é perceber você se estruturar tanto pessoal quanto empresarialmente, no sentido da prosperidade.